Semana a gente tem falado muito sobre o calor e tem chamado atenção também por parte da nossa audiência, né? Ontem no discurso lá na Assembleia Geral da ONU, Lula falou sobre as mudanças climáticas, o impacto disso na vida de todos, inclusive aqui no Brasil, né? Ele falando também do Rio Grande do Sul, das chuvas, e agora a gente enfrentando essa onda de calor. Tem uma reportagem hoje aqui no UOL que também tem chamado a atenção, falando sobre um estudo mostrando quais são as cidades do mundo que vão mais ferver, entre aspas, ou seja, sofrer com ondas de calor até 2050. E o que a gente percebe é que as cidades brasileiras estão no topo justamente desse estudo. Segundo essa reportagem que está aqui no UOL, a Indonésia está em primeiro lugar, foi um estudo feito pela Carbon Plan, e quem calculou os quantos dias foi o Washington Post. Uma cidade na Indonésia chamada Pekanbaru é a primeira da lista, e ela poderá ter até 2050 344 dias de calor extremo. 344 dias de calor extremo. No Brasil, a cidade brasileira citada em destaque é a cidade de Belém, no Pará, por ser onde deve-se observar o maior crescimento de dias de calor extremo no levantamento. A previsão é de 222 dias, um salto equivalente a 6 meses em relação aos dados dos anos 2000. Manaus, também com mais calor. Se Belém tem o maior crescimento, a capital do Amazonas, ela tem o maior valor absoluto entre as capitais brasileiras, 258 dias, pouco menos de 9 meses. O estudo não tem uma lista em ranking de cidades, mas permite a consulta em diversos centros de grande população. E a gente está falando aqui da lista, olha aqui a lista, vamos colocar aqui ó, a lista no telão. Olha aqui a lista. Manaus, 358 dias, Belém, 222 dias, Porto Velho, 218 e assim vai. Várias cidades brasileiras com essa onda de calor maior. E aí a gente vê, né, Josias, o que está sendo feito em relação às mudanças climáticas, como evitar isso? Está sendo tratado com cuidado necessário pelo governo brasileiro? O governo brasileiro tem noção do problema, né, Fabiola? Nós migramos de uma situação em que o país era presidido por um negacionista, o Bolsonaro, ele não enxergava, não é que ele não reconhecia, ele não via a solução para o problema, ele não enxergava nem o problema, ele negava o problema. Então nós evoluímos, porque agora nós temos pelo menos um presidente que reconhece a existência do problema. Agora estamos longe da solução. O Lula fez um discurso adequado na ONU. Isso daqui é um problema que precisa ser compartilhado. Há um país que ainda detém florestas, como é o caso do Brasil, e há outros países que não dispondo mais de florestas, têm muito dinheiro. Esses países que têm muito dinheiro se comprometeram lá no Acordo de Paris, que despejariam nos países que ainda têm floresta, despejariam sobre esses países para que eles se estimulassem, buscassem alternativas para manter as florestas em pé, 100 bilhões de dólares por ano. Isso não está acontecendo. Então, os países têm noção do problema, os países ricos cobram dos países em desenvolvimento, que ainda em desenvolvimento, e os pobres, que ainda têm florestas tropicais, como é o caso do Brasil, como é o caso dos vizinhos do Brasil aqui, que compartilham a floresta amazônica, cobram a preservação da floresta. Agora, não ajudam. Então, é preciso chegar a um entendimento que permita aos países que querem manter as suas florestas em pé, querem transformar esse ativo numa conquista econômica, porque tem gente vivendo na Amazônia. Então, você não pode simplesmente dizer, vou manter a floresta em pé, vamos acabar vamos adotar aqui a meta a meta zero de devastação da floresta, mas não vamos dar alternativas às pessoas que vivem ali na região amazônica para sobreviver, para encher a geladeira. Essa gente precisa viver, não é? Então, é sobre isso que nós estamos falando. Nesse momento, você tem um problema já constituído, porque a encrenca climática chegou a um estágio
que nós estamos constatando aí. Algumas cidades vão enfrentar calor extremo, outras vão enfrentar enchentes cada vez mais severas. Há cidades que estão aos poucos desaparecendo, o mar está avançando sobre o território. Então, esses problemas já estão dados. Você precisa dimensioná-los do ponto de vista científico para que você possa enfrentá-los adequadamente. No Brasil, quando a gente fala em calor extremo ou em chuva extremada também, como está acontecendo agora no Rio Grande do Sul, você precisa saber como é que as pessoas lidam com isso. A gente que... Eu agora estou aqui, por exemplo, a essa hora do dia, está ligado ao ar-condicionado. Agora, tem gente que trabalha sob o sol, tem gente que vive na rua. Como é que essa gente vai enfrentar esses fenômenos climáticos? Como o Estado vai se organizar para socorrer essas pessoas? E há o problema que você pode evitar. Então, você tem que reduzir o efeito estufa para evitar que esse problema se agrave. Acho que as pessoas, os países, Fabíola, têm noção do problema, mas o mundo não está ainda enfrentando adequadamente essa questão, porque quem tem dinheiro não quer entregar o dinheiro, quem tem a floresta se dispõe a preservá-la, mas sem o dinheiro, esse desejo é muito difícil de ser consumado.